Olá, eu sou a Nayara Marques e esse é o primeiro vídeo que eu venho falar um pouco sobre a questão da depressão e da ansiedade e de determinados transtornos, que pode acontecer na mente. E hoje eu quero falar sobre um tema para abrir, essa série do VEDS, que é o estigma da depressão. Ano passado, o tema da redação do Enem foi esse, que falava sobre o estigma das doenças mentais. E você pode interpretar estigma como preconceito ou discriminação, que muitas vezes é feito, acontece devido à falta de informação. E um desses maiores estigmas sobre essa questão dessa doença é sobre não saber necessariamente o que é a depressão. Estima-se que aproximadamente 320 milhões de pessoas no mundo inteiro já sofrem de depressão. E a probabilidade, segundo a OMS, é que esse número aumente cada vez mais. Só no Brasil já tem aproximadamente 11 milhões de pessoas acometidas por esse problema. E a previsão também que isso aumente por aqui. O Brasil é considerado o país mais ansioso e mais depressivo da América Latina. Também são dados da OMS. Eu sou formada em segurança do trabalho e já tive a oportunidade de exercer algumas atividades na medicina do trabalho. E na medicina eu posso dizer que eu já me deparei com muitos casos complicados. E nesse ano, de 2020, 2021, foram os anos que tiveram mais problemas em questões de afastamento por problemas mentais. Só nesse 1 ano e meio aproximadamente de pandemia Covid-19. E a tendência é que esse número cresça porque a pandemia passou e ela vai deixar rastros de morte, destruição e falência de empresas, problemas na bolsa de valores. Muitas empresas fecharam para nunca mais abrir, outras abriram e outras seguem abertas sem terem nenhum tipo de problema. Mas o que eu quero trazer aqui hoje é falar sobre os principais estigmas da depressão. Primeira coisa, muita gente não sabe que é uma doença. Muita gente não sabe que, em muitos casos, não tem cura, pode não ter cura no caso da depressão crônica. Existem casos que o tratamento é para o resto da vida. E a depressão, ela existe em 3 graus, a leve, a moderada e a severa. A leve, ela geralmente é tratada com atividades que a pessoa gosta de fazer, exercícios aeróbicos, ou companhias de pessoas bacanas. A depressão moderada, ela precisa de estímulos mais intensos para que a pessoa volte a ter prazer na vida. E a depressão grave, ela é um pouco, obviamente o próprio nome já diz, ela é grave. Geralmente a pessoa que já está nesse grau, ela já está beirando o suicídio e na grande maioria dos casos ela não tem sensibilidade às coisas boas, não tem sensibilidade à companhia de pessoas, não tem sensibilidade a atividades rotineiras que antes ela gostava de fazer e agora não gosta mais. Falando um pouco da minha experiência, eu sou uma pessoa que adora cinema, sempre gostei de cinema, sempre gostei de arte, de música, principalmente música. E eu me lembro que quando eu estava no processo de depressão média, intermediária, eu tentei voltar para o teatro, porque eu faço teatro desde a infância. E naquele momento eu pude perceber o quanto me fazia bem, o quanto eu estava feliz de estar com pessoas que gostavam das mesmas coisas que eu, que faziam as mesmas coisas. E eu me lembro que na noite que a gente apresentou o espetáculo, a minha mãe foi de BH para Juiz de Fora para me assistir. E foi um momento muito emocionante para mim, foi maravilhoso. A peça foi um sucesso, a gente saiu no jornal, foi tudo muito incrível. Mas, na medida em que as coisas foram passando, eu acredito que o que me desencadeou para a depressão severa foi coisas que eu vivenciei no trabalho e coisas que eu vivenciei na faculdade, principalmente no trabalho,
foi o que mais me empurrou para esse problema. E quando eu estive na depressão severa, que eu cheguei ao ponto, né, de planejar o suicídio, eu pude perceber a diferença, que eu não tinha mais vontade de ir ao cinema, nem de cantar uma música, nem de pegar um violão, nem de ir para teatro, muito menos atuar, muito menos fazer nada. E devido às coisas que eu sofri no trabalho, eu comecei a desenvolver síndrome do pânico devido a algumas ameaças. E isso foi só problematizando mais ainda, né? Então, como eu falei, eu sou formada em segurança do trabalho, e na segurança do trabalho, onde eu entrei para fazer alguma coisa, né, positiva para promover a saúde do trabalhador, eu acabei adoecendo mais ainda. E aí foi só piorando, né, as questões de faculdade e de trabalho e estresse, uma alta carga de estresse. E aí eu pude perceber esse impacto químico no meu cérebro. E foi algo assim terrível, terrível, terrível. Nesse momento eu me lembro que eu estava em profundo estado de solidão mesmo. Eu estava morando sozinha e eu não tinha com quem contar muito. E foi quando eu realmente planejei o suicídio. E eu falei um pouco sobre isso no vídeo que vai aparecer aqui. E já vai estar aqui no card, caso você queira assistir, fique à vontade. E eu tô fazendo esse vídeo justamente para falar sobre esse problema que as pessoas, por não conhecerem, por não saberem o que é, saem espalhando inverdades, dizendo que a pessoa é dramática, que a pessoa é preguiçosa. A questão da preguiça é o mais interessante. E tem também a questão das pessoas dizerem que é falta de Deus. Eu também fiz um vídeo falando sobre a questão da depressão e o sistema religioso, que você pode conferir aqui no card também. Eu gostaria de falar sobre isso, sobre sistema religioso, porque existe uma coisa extremamente diferente entre sistema religioso e igreja cristã. Eu falo cristã porque eu tive uma formação cristã e eu me considero uma pessoa cristã. E existe uma diferença enorme entre ser igreja, entre ser cristão e ser alguém que frequenta um sistema religioso. Existe essa grande diferença. Então, eu acredito que essa questão, né, de falar que é preguiça, que é falta de Deus, que é falta de serviço, que é falta de apanhar, que é falta de tantas coisas, né, que as pessoas falam, que às vezes, se você tiver a oportunidade de ajudar alguém, você vai jogar essa pessoa cada vez mais no buraco. Mas a reflexão que eu quero trazer com esse vídeo é essa. Depressão não é preguiça, depressão não é manha, não é ninguém querendo chamar a atenção, não é falta de Deus, não é absolutamente nada do que as pessoas costumam dizer. Nos próximos vídeos eu vou trazer informações sobre a depressão em si, para ajudar a quebrar um pouco desse lugar comum, né, que as pessoas gostam. E eu espero que seja útil. Muito obrigada se você me assistiu até aqui. E deixe seu like, se inscreva no meu canal, que mais vídeos virão a respeito disso. Muito obrigada e até a próxima.